Boa noite a todos que estão nos assistindo. Agradeço à Casa de André Luiz pelo convite formulado para realizar mais essa palestra virtual, em que nós temos a oportunidade de dirigir algumas palavras de fé, consolo, confiança, esperança àqueles que nos ouvem e animando-os a superar os desafios do dia a dia. O tema de hoje é amor, sublime amor. Falar de amor é uma coisa muito bacana. Não tem outra expressão, né? É lindo, ainda mais nos dias atuais em que nós somos envolvidos com tantas informações que nos questionam o comportamento das pessoas, a prática do bem e a própria natureza do amor. E com isso, espero que vocês gostem dessa palestra e que colham bastante os seus ensinamentos. E a questão de amor, né, se vocês forem procurar no dicionário, né, amor é um sentimento afetivo de devoção, carinho, adoração, paixão, apego, desejo, prazer, ligação, ou atração a algo ou alguém. Então, essa é uma definição de dicionário sobre amor. Só que a gente lendo o Livro dos Espíritos e também vendo outras fontes de consulta, nós sabemos que existem infinitas formas de amor. Então, amor, até tem gente que diz que tudo é amor, né? E diferente contexto, diferente significado. Então, o amor se reveste de infinitas formas. Por exemplo, o amor egoísta. O egoísmo, né, é um amor. Ele é um amor que valoriza muito a si mesmo. Só enxerga você, é um amor próprio, né? O orgulhoso é um amor que também é de ser muito exagerado, o orgulho, né? Acelera a vaidade, né? Cria soberba. Também temos, por exemplo, o amor asfixiante, é um amor sufocante, né? Aquele que não deixa as pessoas nem respirarem, né? Com o seu amor vai sufocando as pessoas. Também, por outro exemplo, de diferentes tipos de amor, temos o amor ciumento, né? É um amor inseguro, que desconfia, né? E está naquela insegurança constante. O amor passional, que é dominado pela paixão, sem controle, né? Muitas vezes o exagero desse amor passional leva as pessoas até a cometerem crimes, né? Crimes passional. Outro tipo de amor que podemos citar aqui é o amor possessivo, é aquele amor dominante. Muitas vezes a gente tem um amor por nossos filhos, né? Queremos, sem que eles estejam do nosso lado, não deixamos eles viver as vidas deles, né? Então a gente tem a posse do amor deles, né? Outro tipo de amor, como exemplo, também é o corpo, que muitos chamam de narcisismo, a pessoa que ama demais o corpo, né? Temos o amor familiar, aquele que é amor de pai, de mãe, de filhos para com os pais e parentes, né? Temos o amor também material, aquele que se apega a bens materiais. É um outro tipo de amor, a pessoa tem muito carinho, muito desejo por aquele objeto, aquele bem material. Também temos o amor piedoso. O piedoso ele já é um amor mais evoluído, né, que tem movido pela compaixão, né, que se sempre sensibiliza pela infelicidade do outro. O amor caridoso, que é o amor em ação e que se doa ao próximo, né, é outro tipo de amor. Enfim, temos infinitas formas de amor e assim a gente vai desde o amor que é mais doente, né, até a gente chegar no sublime amor, que é o objetivo dessa palestra, né, para a gente dizer o que é esse sublime amor, né? E a gente vai pegar em cima das lições do nosso Mestre Jesus. Importante lembrar, né, que pelo Evangelho, por tudo que nós sabemos, né, que Deus é amor. Deus é amor, é o princípio de tudo na vida universal. E lendo o livro dos Espíritos, né, diz que o amor é lei da natureza. Então nós nascemos para amar e ser amados. Tudo na vida, ele é movido pelo amor. E assim o amor é inseparável da vida. Não há como separar o amor e a vida. A vida e o amor estão estritamente relacionados.
Por isso todos os seres amam. Quando a gente olha o cachorro, né, a mãe com seus filhotinhos, passarinhos, quando a gente vê todos a natureza, né, tudo a gente vê ali a ação do amor, né? E o amor é essa energia que irradia, transforma, regenera, movimenta todo o seu universo. Para a gente chegar a falar do sublime amor, a gente vai ter que falar de Jesus, do seu evangelho, né? E desde a sua vinda, os seus ensinamentos e exemplos, para a gente entender qual é esse sublime amor, né? Porque a gente falou que tem um amor doentio, aquele egoísta, orgulhoso, né? Vaidoso, né? Aquele amor que gera indiferença, até chegar ao sublime amor que foi o nosso Mestre Jesus que ensinou. Importante a gente reportar no tempo que antes da vinda de Jesus, havia uma grande ideia de um Deus terrível e que dava autoridade àquela lei mosaica. Então, no povo judeu, né, Moisés trouxe os 10 mandamentos, e o interessante dos 10 mandamentos que vocês observam, começa tudo pelo não. Não matarás, não cobiçará, coisa. Então, a lei, os 10 mandamentos, para aquele povo ignorante, né, um pouco evoluído moralmente, o Deus tinha que ser terrível. Então Moisés ele fez umas leis que não de Deus, mas as leis mosaicas, né, para dominar aquele povo. E o Deus tinha que ser terrível, porque pelo temor era que eles poderiam seguir um caminho melhor. Assim havia a ideia de que Deus castigava, né? Então Deus era temido. Esse reflexo a gente observa até hoje, nos dias de hoje, que as pessoas, não criticando, né, mas é uma expressão de que aquela pessoa é boa porque ela é temente a Deus. Então, muitas vezes, a gente, em vez de adorar e amar a Deus, você quer caracterizar a pessoa como temente a Deus. Deus não é para ser temido, ele é para ser amado e adorado, né? A outra questão, antes da vinda de Jesus, é que se imaginava naquela época que o Messias deveria ser o libertador do povo judeu e contra a dominação romana. Então Jesus, né, o mestre, o Messias, né, que deveria vir pelas escrituras, pelos profetas, deveria ser um guerreiro, como se fosse um comandante do exército para libertar o povo. Então essas eram as ideias equivocadas daquela época, até a vinda do Jesus, né, do nosso mestre Jesus. E, diferentemente do que eles esperavam que viesse aquele guerreiro, veio um Messias simples, humilde e fraterno. E ele trouxe uma boa nova. A boa nova são com as verdades divinas para que cada um de nós pudesse conquistar o reino de Deus dentro de nós. E Jesus, né, diferentemente daquela percepção que tinha antigamente, ele revelou um Deus bondoso, misericordioso e justo, que libertava o ser humano exatamente do medo e da vingança, né? Do temor e da vingança. Então Jesus veio exatamente fora daquela perspectiva de violência, de ódio, né? De temor. Ele veio realmente trazer a mensagem, a grande mensagem de amor. Outro aspecto importante assim para a gente entender esse sublime amor, onde nós vamos chegar no final da nossa apresentação, é falar da lei de Italião e o amor de Cristo. E temos em Mateus 5, 38 e 39, no Evangelho de Mateus, que Jesus disse: aprendeste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, que vos queiram fazer. Se alguém vos bater a face direita, oferece-lhe também a outra. Quer dizer, se alguém bater na sua face, oferece a esquerda, oferece a direita. E se alguém te fizer o mal, não retribua esse mal. Então, a lei de Italião, que estava reinando naquela época, dentro dessa ideia de temor, né, leis mosaicas, né, estimulava, na verdade, a retaliação, a vingança, a perseguição, pagar o mal com o mal, retribuindo a ofensa com o outro. É uma violência sem fim, porque se alguém matar alguém, teu parente, eu tenho que ir lá matar também. Eu tenho que retribuir o mal com o mal. E Jesus veio, né, o grande Messias, nosso mestre, veio ensinar exatamente a pagar o mal com o bem.
a ser humilde, paciente perante a injustiça e afastar o orgulho, o ódio, o ressentimento, a raiva, a violência, a vingança e a perseguição. É exatamente o contrário do que eles se imaginavam, né? Assim, Jesus veio ensinar a lei maior do amor para a humanidade. Então, nós temos antes e depois de Jesus um grande divisor de água. Jesus veio ensinar a lei maior do amor. E o interessante, ao ler o Evangelho, vocês perceberem, vão ver que tem uma escala de amor, né? Como assim uma escala de amor, né? Eu vou explicar melhor até chegar no sublime amor, né? Então ele disse, quando ele foi questionado, amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o primeiro mandamento. Amar o próximo como a si mesmo, esse era o segundo. Mas em outras passagens, Jesus também falou para amar os inimigos, os que odeiam e que perseguem. Veja esse amor de amar o inimigo, que odeia e persegue, veja só, fazendo uma pergunta para você mesmo, né? É possível você amar aquele que te ofende, que fez um mal, maltou alguém da sua família, né? Como é que você imagina? Mas isso daí, eu vou dizer, é quase ali, dentro da perfeição, né? E Jesus ainda falou, além disso, de amar o inimigo, reconciliar com o seu adversário ainda enquanto está com ele no caminho. Quer dizer, enquanto você está com ele nessa vida, reconcilie com ele, faça as pazes com ele, pacifique as suas almas. E no martírio na cruz, né, o Jesus, ali naquele momento derradeiro, perdoou a humanidade inteira. Quer dizer, perdoou a todos aqueles, né, que o levaram para a cruz, ele ser crucificado. Mas Jesus venceu a vida, né? Ele ressuscitou, ele venceu a morte, dando a lição para a gente da imortalidade. Então, Jesus, nessa lei maior do amor, ao ensinar, podemos perceber uma escala, né, de níveis de amor, amor a Deus, né, a si mesmo, amor ao próximo e amor ao inimigo, aqueles que te ofendem, né, e o caminho da pacificação. Jesus também, né, vamos pegar aqui na Sermão da Montanha, né, vamos dizer assim, como uma parte desse amor sublime, né, ele ensinou a pureza do coração, né, bem-aventurados os puros de coração, né, que verão o reino de Deus. Então, Jesus, ele diz para você limpar o seu coração de todos aqueles sentimentos inferiores, contrários à lei de Deus. Com o coração limpo, né, a gente limpando o nosso coração, a gente começa a iluminar a nossa alma. Pelas verdades divinas, que é luz, ilumina a nossa alma e a gente consegue perceber a presença de Deus. O ver a Deus, na verdade, ninguém viu a Deus, e quem somos nós para ver Deus, é perceber a sua presença e perceber que tudo ao seu redor, tudo que existe, é da criação dele. E você começa a enxergar seus propósitos divinos dentro da própria vida. Então, perceber, ver o reino de Deus é você enxergar que sua vida também ele tem um propósito divino, né? Então, iluminados pelas luzes, né, da verdade divina na nossa alma, nós temos que brilhar a nossa luz de amor para todas as direções, para induzir a felicidade dos nossos semelhantes. Então, essa pureza de coração, Jesus veio ensinar para a gente. E Jesus, ele disse, né, na sua passagem, o caminho da pacificação das almas em conflito, né, pelo amor. Então, em amar os inimigos, fazer o bem aos que odeiam e orar pelos que perseguem, tem-se a lei sublime do amor. É quase assim que eu digo, chegar à perfeição. Quer dizer, eu vou amar aquele que me ofende, que me matou alguém, né? Que me agrediu. É interessante isso, que a gente, toda noite, ao rezar o Pai Nosso, né? Nós dizemos, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas, na verdade, no dia a dia, a gente não consegue realmente perdoar aquele que nos ofende, né? Nós ficamos com raiva, né? Com ódio, né? É natural isso daí, porque nós somos seres ainda em evolução, não precisa se recriminar. Mas é uma coisa que a gente precisa trabalhar no nosso interior para evoluir. E esse amor, né, que é do inimigo, né, amar o adversário, ele passa pela misericórdia e pelo perdão, perdão incondicional.
O perdão e a pacificação, eles criam laços de amor, amizade, paz e fraternidade. Então, ao perdoar, que seria uma ação daquele que foi ofendido, ele começa a criar com aqueles, o ofensor, né, os laços de amor, né? Começa a iniciar com ele, porque o ódio ele só vai gerar mais ódio. E dos ressentimentos criam algemas de ódio, de vingança e perseguição. Algema porque você fica preso àquela pessoa que ela te ofendeu e você ofendeu a ela. Quer dizer, não sai da sua cabeça, sua consciência fica presa com aquela outra pessoa. E não raro essa questão, né, de que a gente faz mal para alguém, né, ou se alguém faz mal para a gente não perdoa, não há essa pacificação de alma, é um convite para a obsessão, e que aprisiona aquelas almas até a pacificação, até que um dia essas almas se abracem, né, se pacifiquem. Então, o ressentimento, ele cria algema, e o amor cria laços de amor e fraternidade, né? Com isso, a gente chega à conclusão que o perdão liberta a alma para a prática de outros tipos de amor. Então, do perdão, a gente fazer, perdoar o nosso semelhante, começamos, na verdade, a abrir as portas para outras práticas de amor. Como eu falei no início da palestra, nós temos infinitas formas de amor. Outros amor começam a nascer a partir do perdão. Ninguém alcançará o amor do Cristo, como Cristo amou a humanidade toda, sem perdoar as ofensas, sem calar ressentimentos, não esquecer as injustiças, preconceitos, inveja e inimizades. Os frutos do perdão, quais são os frutos do perdão? Né? É a restauração do próprio amor. O primeiro fruto dele é restaurar o próprio amor. Pelo perdão, você começa a reconstruir aquele amor, a reconciliação, a libertação do seu passado, a criar a paz na alma, né? Ter melhor paz de espírito, amadurecimento espiritual e a mansidão, porque depois de tudo isso, você vai viver na calma, né? Na mansidão. Né? E o perdão é o bálsamo que cura as feridas da alma e liberta o espírito do peso do ressentimento. Então, quando você perdoa alguém, seja lá o que ela fez para você, você sente aquele alívio do seu ombro, né? Você começa a se sentir mais livre, né? Você vai começando a ter uma paz de espírito. Outro amor que Jesus nos ensinou, eu peguei alguns tipos de amor, né, que Jesus falou, é o amor da renúncia, né? Então, para seguir Jesus, imprescindível o sacrifício e a renúncia de si mesmo. E tomar a nossa cruz para que prevaleça a vontade divina em benefício próprio do nosso semelhantes. A renúncia a si mesmo é você afastar do seu egoísmo, é você começar a não ficar girando só em torno de você mesmo, porque a partir daí você começa a enxergar o seu próximo. Porque você renunciando a você mesmo, ao egoísmo, você começa a enxergar o seu próximo. O verdadeiro amor não espera a recompensa, sendo essencial renunciar a todos os sentimentos inferiores. Então não é só a renúncia do egoísmo, é renunciar ao orgulho, à vaidade, né? O ressentimento, todas aquelas coisas. Então, quando Jesus falou renuncie a si mesmo, é renunciar a todos esses sentimentos inferiores. É você se libertar desses sentimentos que atrapalham a sua evolução moral e espiritual. Outra questão que eu gosto de frisar muito, né, que Jesus nos ensinou, é os bons olhos, né? O amor dos bons olhos, que são a candeia do corpo, né? Ele disse isso daí. Importante a gente ter bons olhos para a vida e para com os semelhantes. Porque se os olhos são a candeia do corpo, é aquilo que você vê é que vai alimentar a sua alma e o seu coração. Então, se você tiver bons olhos para a própria vida e os seus semelhantes, seus olhos serão bons, né? Então, procure valorizar os que as pessoas têm de melhor, minimizando seus defeitos, compreendendo que cada ser encontra-se em determinado nível, estágio evolutivo. Quando você percebe que cada ser humano está num determinado nível evolutivo, você vê que aquele que te ofende, ele está num nível ainda inferior, porque ele precisa te ofender para ele crescer. E com isso você vai ver, você perdoa.
porque você sabe que ele, coitado, ele está muito atrasado ainda evolutivamente. Ele precisa ofender as pessoas. Aí o teu coração fica mais propenso ao perdão. Se olhar somente o lado ruim das pessoas e da vida, será muito difícil conviver e viver. É o que eu digo, por exemplo, com duas pessoas ou num casal, né? Todos nós temos atributos, qualidades e defeitos, e se você olhar só os defeitos da pessoa, você não valorizar a qualidade, os atributos morais que ela tem, só os defeitos, a convivência é muito difícil, não há como conviver. Aí só vai viver cada um para o seu lado. Então nós temos que ter, bons olhos, né? Que é a candeia do corpo. Outro aspecto que Jesus nos ensinou é o amor paciente, né? A paciência ela é muito importante para você cultuar o verdadeiro amor, né? O amor paciente. O amor paciente é saber esperar o tempo de Deus, né? Se eu sei que tudo na vida tem o seu tempo, tem sua hora, né? E às vezes aquele momento não é a hora de você criar ressentimento outras coisas, ou a tua vida não está dando certo, mas um dia dará, porque tudo passa. E mantendo a calma para a ação da providência divina, porque a providência divina, ela virá, mas ela virá no tempo de Deus. Para que essa providência divina venha no seu tempo, no tempo divino, preciso ter paciência. Não adianta. Para isso, precisamos controlar os nossos impulsos, as paixões, os desesperos e a ira. Se você não controlar os impulsos, as paixões, o desespero e a ira, você vai realmente fazer o ódio, né? Vai alimentar outras coisas, vai cair em depressão. Tem que ter paciência. Para que reine o amor, a concórdia e a paz. Então, aquela pessoa paciente, né, com aquela mansidão, ela espera a providência divina no seu devido tempo. Outro amor que é importante para a gente alcançar, né, esse amor divino, né, é o amor tolerante com respeito. Então, o amor tolerante, né, e hoje em dia está muito, se fala muito na televisão, na mídia, né, é o amor que aceita as diferenças e as individualidades das pessoas, que tem muito a ver também com o egoísmo, né? Eu, por exemplo, eu gosto daquela pessoa, né? Eu falo assim, poxa, eu gosto daquela pessoa, porque aquela pessoa é bacana. É porque, na verdade, você se enxerga naquela pessoa. Você se vê naquela pessoa, ela é igual a você, então você gosta dela. Aquela pessoa que pensa diferente de você, tem outra opinião, você não gosta, né? Você repele aquela pessoa só porque ela não é igual. Nós somos diferentes. Cada alma tem a sua individualidade, né? E não podemos, assim, refutar aquelas diferenças. Então, essa tolerância ela tem muito a ver com a aceitação das pessoas como elas são, do jeito dela, o que ela crê, o que ela aceita. Isso daí é um amor que vai também gerar um respeito. Esse amor que afasta os preconceitos e a segregação, né? Pelo preconceito e essa questão da diferença, a gente procura, né, até pejorativamente, falar mal daquela pessoa, afastar aquela pessoa. Então, o amor tolerante, ele reconhece o valor das pessoas e os seus sentimentos como elas são, aceitando como ela é. A tolerância e o respeito conduzem para ações fraternas, que asseguram os laços de paz. Então, pela tolerância e o respeito, a gente cria um ambiente, ou seja, de trabalho, familiar, aonde seja que for, a gente vai criar laços mais fraternos, onde reina o respeito e a paz entre todos ali presentes, né? Outro amor que eu gostaria de falar também aqui é o amor empático, de empatia, né? Que muito também se fala hoje em dia, né? O que é um amor de empatia, né? Um empático, né? É um amor em que você se coloca no lugar do outro, para entender suas necessidades, seus sentimentos, suas razões e seus problemas. Muitas vezes a gente é levado a julgar e a gente julga o tempo todo, criticamos aqueles nossos semelhantes, falamos até mal daquelas pessoas, né?
sem saber o que ela está passando, qual é o problema dela, o que ela está sentindo, o que ela tem na vida dela, né? Muitas vezes a gente não se interessa, a gente passa logo para o julgamento e condena aquela pessoa. Então a empatia é exatamente o contrário, a gente se colocar no lugar daquela pessoa, entender a situação dela e as razões dela. A empatia faz enxergar e escutar as pessoas. Muitas vezes a gente não escuta as pessoas. Esse escutar e enxergar é interessante que Jesus falava por parábolas, né? E ele dizia lá: quem tem ouvido, escute. Quem tem os olhos, veja e compreenderá. Quem não enxerga e não escuta, não compreende. É porque são coisas diferentes. Eu posso estar vendo uma pessoa, mas eu vejo ela, mas não foquei ela, não estou enxergando ela. Eu estou vendo ela no meio de outras, né? E ao escutar, estou ouvindo uma voz, mas não estou prestando atenção, então não estou escutando o que ela está falando. Aí, por consequência, você não compreende. Então, se você não vê, focando aquela pessoa, escutando ela, enxergando, você não vai compreender. Então, não há como haver empatia. Então, enxergar as pessoas, né, escutar as pessoas, identificando suas carências e dificuldades, capta suas emoções, entende seus motivos e atos para estabelecer uma relação mútua, compreensiva de entendimento. A partir do momento que você começa a entender aquela pessoa, né, que você às vezes até criticou preconceituosamente, você começa a criar uma relação afetiva com aquela pessoa. Você começa até a ter outro comportamento. Isso daí é o amor empático. O amor agora é outro consolador. O amor consolador, né? Veja que eu peguei assim como exemplo para vocês, né, os diferentes tipos de amor, né? Eu não estou falando de egoísta, né? Vamos falar que esses amor que vai nos conduzir para o sublime amor, né? O amor que consola, ele conforta, ampara, alivia a dor e a aflição do nosso semelhante. Pode ser com palavras, gestos, atitudes. Às vezes basta só um olhar. Às vezes você chorar com aquela pessoa, né? Tem uma história até de Chico Xavier, que uma senhora foi atrás dele e ele chorou junto com ela. Aquilo ali reconfortou ela, quer dizer, o consolo às vezes é você um gesto, uma palavra, você já está reconfortando aquela pessoa, aliviando, porque você mostra que está sensibilizado pelo problema dela. Então, proferir palavras de fé, coragem, esperança, ouvir atentamente os seus problemas, né? Enxugar as suas lágrimas, dizer mensagens de amor, estimular pensamentos positivos, abraçar ou simplesmente abraçar, visualizar possibilidades de soluções ao problema daquela pessoa, dentre outros tantos, né? Pode aliviar aquele coração aflito, demonstrando interesse, carinho e apoio. Então, o consolo, né? Ele vem trazer essa alívio para aquela alma. E a gente pode, de qualquer maneira, tentar aliviar essa dor, esse sofrimento do nosso semelhante. O interessante que eu estava escrevendo, né, que o Espiritismo, né, quando você faz uma palestra, é esclarecer e consolar, né? Fala-se muito nisso, né? O esclarecer é trazer luz. Você vai trazer aqueles conhecimentos necessários para iluminar a sua alma, a sua mente, para você entender. E o consolo é realmente levar com essas palavras o conforto àquelas pessoas, né? Então, as suas palestras, nossas palestras, elas têm que ser dirigidas para tocar o coração das pessoas e dar esse consolo, pelo conhecimento do nosso Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, que o Espiritismo lhe traz. Agora eu vou falar do amor caridoso. O amor caridoso. Muito se fala em caridade. Às vezes as pessoas falam, o que é caridade? Né? É o amor em ação. É nada mais do que o amor praticado. Tem uma passagem do livro de Verdade e Amor, de Emmanuel, né, na psicografia de Chico Xavier, que eu sempre falo, é uma frase muito linda. Ele diz que verdade é luz. Entretanto, o amor é a própria vida. E numa frase tão curta, Emmanuel, ele resumiu tudo, né? A verdade é a luz, porque a verdade divina, ela ilumina o seu ser, a sua alma, o seu coração, com as verdades que Deus, que Jesus transmitiu, passando para vocês os grandes ensinamentos, os exemplos que ele deixou. Mas o que vai te libertar mesmo
é a prática do amor. O amor em ação, porque não adianta nada você ter conhecimento se você não praticar. Você vai na igreja, vai no centro, vai aonde você for, no culto, né? E você entende o que é amor e o perdão, mas você é incapaz de amar e perdoar. Quer dizer, você não coloca aquele conhecimento em prática. Então, todo conhecimento sem prática é inútil. É pura informação, é fé sem obra. Então, a caridade, ela resume isso. É o amor em ação. Então, o amor, aqui, todo conhecimento de amor, ele tem que ser gastado toda a energia para com o nosso semelhante. É por isso que o Espiritismo, ele diz que fora da caridade não há salvação, porque a caridade liberta a alma de todas as pessoas. Então, a verdadeira caridade, ela sintetiza todas as outras virtudes, né? Ela condensa todas as outras virtudes nela mesma. Caridade é amor e ação e benevolência com o próximo. E a caridade é uma coisa interessante, ela está ao alcance de todos. Todos podem praticar indistintamente a caridade, seja ela material ou moral. Aquele que tem mais recursos, né, capacidade de amparar seu próximo com algum bem, né, essa ele vai fazer a caridade material. Mas se eu não tenho esse poder, eu pratico a caridade moral, aquele consolo, aquela palavra amiga, né, ajudar, erguer ele, sair ele do fundo do poço, já é uma grande luz que você vai trazer àquela pessoa. Então, depois desses diferentes amor, tem um macete que eu peguei da Joana de Ângeles, né, na psicografia de Valdo Pereira Franco, que ele diz assim, quando você, ela diz, né, quando você está numa situação conflituosa, né, antes da decisão aconselhada pela ira, pela violência, pela raiva, né, pelo ressentimento, pergunta ao amor o caminho a ser seguido. Então, quando você se sentir, né, ofendido, né, com aquela raiva, com aquele ódio, você pergunte ao amor, o que eu devo fazer? Aí o amor vai te responder com sabedoria. O amor vai te falar o quê? Vai te falar de perdão, de paciência, renúncia, mansidão, brandura e paz. O amor não pode dizer outras palavras. É isso que ele vai te dizer. Então você vai parar, pensar, pergunte ao amor e o amor vai te dizer isso. E a resposta do amor, o que vai te exigir? Um grande esforço, um grande tempo para reflexão, porque realmente a gente praticar o bem, o amor, não é uma coisa fácil, parece, né? Falar é fácil, mas você agir não é fácil. Então, ele vai requerer tempo, esforço. Por isso que é nossos merecimentos. Para praticar o verdadeiro amor, nós temos que trabalhar, servir e ter muito esforço. A prática do verdadeiro amor impõe a ação do bem sem retribuição. Se você fizer algo de caridade, algum bem, não espere nenhuma retribuição. Você pode até receber o dissabor da ingratidão, mas pelo menos você estará livre e consciente de que você fez o melhor de si, praticou o verdadeiro amor. Então, amar na plenitude é ver em qualquer pessoa um filho de Deus. Então, esse amor que Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, amar o inimigo, você tem que enxergar todas as pessoas como um filho de Deus. É uma pessoa que é o seu irmão, em diferentes estágios evolutivos. É um irmão em processo de evolução, sujeito a enganos, erros e omissões, mas que será perfeito um dia. Nós todos somos imperfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui nessa terra, vivendo aqui essas provas e expiações. A gente estaria lá no céu, na angelitude. Se nós estamos aqui, porque nós também temos qualidades e temos defeitos. Não adianta só enxergar os defeitos dos outros, porque você também tem os seus próprios defeitos, né? Então, e essa que está em processo evolutivo, hoje quem é mal, não adianta lutar, é destino, é determinismo de Deus. Todos são destinados à perfeição. Hoje quem é mal será bom um dia e será também perfeito. É por isso que quando vai num tratamento de desobsessão numa casa espírita, a primeira coisa que se faz é atender aquele obsessor e fazer ele cair em consciência daquele mal que ele está fazendo a outra pessoa. Porque ele também é um ser humano que necessita de ajuda.
é um infeliz. Aquele que te ofende, precisa te ofender, é uma pessoa infeliz. Quando você enxerga isso, você perdoa, né? Então, o verdadeiro amor se relaciona-se à grande família unida pelos laços espirituais. Porque os laços biológicos, na verdade, eles se rompem com a morte. Mas os laços espirituais nós levamos para toda a vida eterna, porque o espírito é imortal. Então, aquela afetividade, por isso que Jesus falou: reconcilie com o seu irmão enquanto está com ele no caminho, reconcilie hoje. Peça perdão hoje. Viva em paz hoje, porque você levará essa paz lá para outra dimensão. Então, os laços biológicos, eles não criam laços eternos. Os laços espirituais, sim, de amor e de amizade. À medida que se ascende a escala evolutiva, absorvem-se valores que permitem olhar além do núcleo familiar. O núcleo familiar é muito importante, porque, na verdade, nós somos preparados para a vida no lar, na família, a educação dos pais, dos seus filhos, né? Cria ali a sementinha da pessoa que, quando for adulta, ela vai enfrentar as provas e as expiações da vida e os desafios. Então, tudo é no lar. Mas, na verdade, ali é o começo. E nós temos que enxergar o irmão que está fora do seu ambiente familiar. Aí você vai estar criando o amor fraterno universal. Amar a Deus não pode se dar sem o amor ao próximo em toda a sua plenitude. Não adianta você dizer que ama a Deus e não ama o seu próximo. Se você ama a Deus e não ama o teu próximo, você não está amando a Deus. Porque amar a Deus implica em você amar o seu próximo. Muitas vezes eu amo a Deus, né? Você não ama o próximo. Você tem que ter essa coisa. Não há como amar a Deus sem amar o seu próximo em toda a sua plenitude. Quer dizer, incondicionalmente. Isso daí que seria dizer. Então, a força do puro amor impulsiona a gente, todos os seres, na busca da perfeição. E quanto mais se ama, mais evoluído é o ser. Mas não é aquele amor doentio, né? É aquele amor que Jesus nos ensinou. O amor irradia de dentro para fora. Então o amor ele sai de você, é o que sai da sua boca. Ele sai do seu coração, do seu sentimento. Esse é o amor que irradia de dentro para fora. Cada ser tem um ritmo próprio de amar. E assim a gente consegue conviver em paz. Todos temos necessidade de amar e ser amados. É impossível alguém não querer ser amado e não amar, porque nós nascemos para amar. Todos nós somos destinados pelo amor. Então, aqui resumindo, né, minha palestra, né, já chegando quase ao seu final, eu diria amor, sublime amor. Eu escrevi aqui, não é uma poesia, né, umas frases aqui, né? É o amor que pratica os ensinamentos e os exemplos de Jesus. É amar, como diz uma música do Padre Marcelo, né? Amar como Jesus amor. Né? Imaginou você amar como Jesus amor? Você vai estar no sublime amor. Então, praticar seus ensinamentos e exemplos. É o amor a Deus, a si mesmo, ao próximo e aos inimigos. Ninguém pode ficar de fora desse amor. O amor sempre perdoa. O amor em qualquer situação, seja quem for, ele perdoa incondicionalmente. Não há condição para se perdoar. 70 vezes 7 vezes é perdoar sempre. É o amor que retribui o mal com bem. É o amor que renuncia a si mesmo. Renuncia a si mesmo a todos aqueles sentimentos inferiores. É você limpar seu coração de todas as impurezas. É o amor do olhar que só enxerga o bem. Muitas vezes ele só enxerga coisa ruim. Vive se queixando da vida, né? Reclamando. Olhe para as coisas positivas da vida, as coisas boas da vida, né? Amor que se doa sem escolher a quem. Até fazer uma rima aqui, né? Até uma rima poética, né? Fazer o bem e doar sem escolher a quem, né? É o amor piedoso da compaixão para a prática da caridade. É o amor da pureza do coração que vê o reino de Deus. O ver o reino de Deus é perceber a sua presença em todas as coisas. Você, por exemplo, quando tem uma experiência quase morte, você começa a valorizar as coisas mais pequenas da vida. Você não enxergava aquela florzinha, aquele passarinho voando, você passa a perceber a obra da criação de Deus. Né? E por último, encerrando aqui a minha palestra, eu
eu cheguei a fazer essa palestra presencialmente lá no centro e eu mostrei essa poesia. Porque quando eu estava preparando essa palestra Amor, Sublime Amor, eu tinha, por intuição, né, eu fiz uma poesia, né? Poesia curta, que chama Pelo Amor. Eu vou ler aqui a poesia. Deus é amor. Todo o universo irradia amor. Energia que tudo cria e transforma, revigorando a intensidade que se ama. Nascemos pelo amor, vivemos pelo amor, partiremos pelo amor e voltaremos pelo amor. Quer dizer, a gente nasceu nessa vida pelo amor, vivemos essa vida pelo amor, partiremos dessa vida pelo amor e nós retornaremos a essa vida pelo próprio amor, porque Deus é amor, a vida é amor. O amor, sublime amor, tem que tocar os nossos corações, que para que cada um procure, né, fazer uma reflexão daquilo que pode melhorar, talvez uma introspecção, né, um autoconhecimento, um autodescobrimento, e descobrir aquilo que precisa melhorar para praticar os ensinamentos do exemplo de Jesus. Agradeço a todos aí que ouviram a minha palestra aí e tenham uma noite abençoada com amor, sublime amor.